Bom dia, estamos de volta com o Jornal da Cidade desta terça-feira, agora apresentando a todos vocês, recebendo com muito prazer o professor Israel Montezuma. O professor que é conhecido aqui em Guaratuba pela sua ação na parte do meio ambiente, na parte ambiental, assessor do deputado Goura, do PDT, o professor Montezuma, que além de assessor do deputado, é presidente do PDT aqui em Guaratuba. Bom dia, professor, obrigado pela presença. Bom dia, agradeço pelo convite. Professor, nós solicitamos a sua presença aqui essencialmente para que o senhor fale da lei de pesca, da pesca artesanal, que foi proposta pelo deputado Goura e já sancionada pelo governador Ratinho Júnior. Essa lei, no que ela vai ajudar, no que ela reflete no dia a dia e na vida dos pescadores artesanais? Acho que o primeiro ponto importante de compreender é que ela traz uma valorização da pesca artesanal e também traz uma proteção dos pescadores artesanais, porque ele estabelece o regramento da realização da pesca e direciona alguns investimentos, direciona algumas ações, dá um conjunto de direitos para os pescadores artesanais e, além de tudo, também cria o Dia da Pesca Artesanal. Então ela visa trazer um fomento à prática sustentável para que os pescadores artesanais aqui, principalmente aqui de Guaratuba e do litoral, eles tenham um suporte com investimentos, com uma proteção de garantia das suas atividades. Então ela traz esse fomento ao desenvolvimento dessas atividades. Que tipo de direitos a lei traz ou a lei protege? Que tipo de proteção e quais os direitos que os pescadores têm a partir do momento da sanção da lei? Aqui no artigo 3º fala sobre isso, né, que é o direito dos pescadores e das pescadoras. Uma das principais coisas é a consulta livre a qualquer ação que envolva a área de trabalho deles. Então, qualquer movimento que hoje seja feito dentro da Bahia, dentro do litoral, que vai impactar diretamente a atuação dos pescadores, ele garante que seja feita uma consulta livre, esclarecida e que a voz dos pescadores sejam ouvidas, né, para atender suas demandas. Também traz a atuação profissional relacionada a essa pesca e fortalece as colônias e associações de pescadores, né, trabalhando toda a cadeia produtiva. Então, acho que um dos principais pontos é o direcionamento de investimentos para a pesca artesanal e traz algumas responsabilidades para os órgãos, que às vezes antes ficavam muito esquecidas e hoje essa lei garante que as secretarias municipais, o governo de estado, até próprio governo federal, tragam investimentos e possa melhorar a qualidade de vida e do trabalho desses pescadores. Quando o senhor fala dar voz aos pescadores, essa voz ecoaria através de quem? De uma associação, da própria Secretaria Municipal de Pesca? Isso, então uma das formas de realizar, por exemplo, essa lei ela foi construída durante um processo de consulta pública. Foram feitas várias consultas públicas, uma em Paranaguá, foram feitas lá na Alep também. Foram feitas visitas a essas colônias, a essas associações. Então, a própria construção da lei ela foi feita a partir da escuta dos pescadores. Ela não foi uma lei feita de cima para baixo, ela foi uma lei feita de baixo para cima. E a partir de agora, por exemplo, a construção da ponte, a revitalização da orla, a questão da criação de unidades de conservação aqui na Bahia, tudo isso ela precisa obrigatoriamente ter a consulta desses pescadores. Então isso é importante deixar, porque até então era de conveniência, poderia ser feito ou não poderia ser feito. Então a lei hoje garante que eles sejam consultados. Isso é um ponto fundamental. E se houver um decreto governamental sem consulta aos pescadores, qual seria o procedimento? Porque nós vamos ter que falar sobre isso, nessa questão aí de preservação dos 100 metros das proximidades da Bahia. E houve uma reunião e os pescadores não foram consultados na reunião. Houve uma explanação por parte do IAT, alguns questionamentos e somente isso. Então, qual seria o passo agora para os pescadores em relação a esse suposto decreto? Como eles poderiam participar? O primeiro momento, eles tiveram algumas reuniões com o IAT. Na sexta-feira passada, teve uma tentativa dessa consulta livre
e informada, esclarecida. E uma das coisas que eu gosto muito da política, da atuação, é o diálogo. Eu sei que daquela reunião foi feito uma deliberação por parte da Colônia dos Pescadores e da Associação dos Pescadores para que seja produzido um documento com todos os questionamentos que eles possam trazer e todas as sugestões que eles querem que eles possam dar para esse projeto, para esse decreto que pode ser criado ou não. Então, o que a gente precisa ter é uma melhor comunicação e um melhor diálogo, tanto do governo do estado quanto do IAT, com esses pescadores. Então, eu sei que na sexta-feira foi direcionado, foi deliberado que seja criado esse documento, e o que a gente precisa agora é acompanhar para que o IAT dê as respostas necessárias para as sugestões dos pescadores, para os questionamentos dos pescadores, e que, de fato, as sugestões que eles coloquem sejam ouvidas, né? Eu sei que há um conflito nesse sentido, porque eles não gostariam já foi manifestado que eles não gostariam dessa criação dessa unidade de conservação, e caso isso seja feito, o importante é que seja garantido que as sugestões deles sejam acatadas. Se nessa parte política desse diálogo das consultas públicas não seja não surte efeito, existem órgãos de controle. Então pode ser ouvidoria, existem a própria Assembleia Legislativa que pode estar solicitando mais esclarecimentos, e também existem Ministério Público e Defensoria Pública, né? É claro que esses órgãos superiores eles são o último caso, mas se for necessário os pescadores podem acionar o Ministério Público para que as sugestões e os questionamentos deles sejam respondidos. Isso é fundamental. Tá, em resumo, então, essa lei aprovada, ela dá voz aos pescadores, em todos os projetos, em todos os decretos que, porventura, venha ao encontro da atividade deles. Seria isso? Seria mais ou menos isso. Então, se neste caso específico, como em outros casos, haveria necessidade de um representante, de uma associação dos pescadores para puxar, vamos por assim dizer, essa lei e entrar em contato com o IAT ou com a secretaria ou com o governo. Não seria interessante isso? Seria interessante. Então, nós estamos, enquanto Mandato Goura, à disposição. Eu já procurei o Wallace, que é vereador, o Álvaro, que é o presidente da colônia. Então, a gente está à disposição de colaborar nesse processo de dar voz a esses pescadores, né? Então, eu acho que é um canal que a gente está aberto e que estamos à disposição para isso. É isso aí, então. Nós aqui estamos com o professor Israel Montezuma, que veio falar sobre essa lei da pesca artesanal que dá voz e vez aos pescadores. Professor, o nosso tempo urge. Eu agradeço muito a sua presença e gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais, como a gente sempre faz aqui na Alternativa. Fique à vontade, por favor. Primeiro, agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui falando para uma comunidade muito grande, que eu sei que são os ouvintes da Rádio Alternativa. E gostaria de dizer que eu acho que a importância maior dessa lei, além de direcionar investimentos, é justamente isso, é garantir com que os pescadores artesanais tenham voz e que suas demandas sejam alcançadas, sejam de fato atendidas, né? Então, nós, enquanto partido, enquanto Mandato Goura, a gente defende que tenha o desenvolvimento na nossa cidade e que esse desenvolvimento respeite também a sustentabilidade e respeite principalmente as comunidades tradicionais. Então, essa lei, ela é um marco, ela é muito importante para os pescadores, porque ela foi sancionada no mês passado, então ela está em vigor, vai fazer um mês, e ela precisa ser mais divulgada para que ela chegue nessas comunidades, tanto aqui de Guaratuba quanto de todo o litoral, para que ela que dê respaldo para esses pescadores continuarem nas suas atividades, que ela é, de fato, dentro da comunidade pesqueira, a mais sustentável possível. E sabemos que um projeto de lei dessa magnitude, ela coloca essa voz, essa garantia, essa segurança para os pescadores,
mas a gente quer além do projeto de lei. A gente quer que as políticas públicas sejam efetivadas. Então, nosso desafio, o desafio do deputado Gouro e o meu desafio também, é que ele seja uma lei que não fique só no papel, ela seja efetiva e que venham investimentos para esses pescadores. É isso aí, eu agradeço a presença do professor Israel Montezuma. Um grande abraço para você, ouvinte. Amanhã estaremos de volta. O Paulinho Max estará aqui no jornal com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã.